Bora lá para essa live de libido com a Aline, ginecologista e sexóloga maravilhosa. Vamos entrando. Deixei caixinha aberta nos stories, então eu vou puxando todas as perguntas aqui pra gente responder. E as perguntas estão ótimas, tô super animada pra saber. Devia até pegar um caderninho. Quem tá entrando já pega um caderninho, que vai ser um aulão sobre libido, aqui com a doutora Aline Ambrosio. Oi, Lili, minha querida! Boa noite, pessoal que tá chegando. Essa live vai ser sobre libido. Já compartilha aqui no aviãozinho com todo mundo, para chamar as amigas, os amigos, para essa live maravilhosa. É um assunto muito importante e geralmente cheio de tabu, e a gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa tratar com mais naturalidade e entender também a raiz de tantos desconfortos, né? Tinha até uma pergunta lá: tem como manter libido como fazer para manter libido com super estresse e uma rotina cansativa? Gente, não tem, né? Não dá pra gente querer milagre. Então, a libido é também uma forma do nosso corpo se comunicar com a gente, falar com a gente se tem algum desequilíbrio ou não. Esperando aqui a Aline entrar para convidá-la. Aline, se você já entrou, me avise. Pede autorização para entrar, porque assim eu te coloco aqui para dentro. Vamos esperando um pouquinho. Como é que vocês estão? Tá. Quem tiver perguntas também, pode ir colocando aqui, que aí eu coloco aqui de pergunta assim que a Aline entrar. Vamos lá. Cadê a Aline? Deixa eu ver se eu já puxo alguma perguntinha aqui para ficar dando palpite mesmo antes da Aline entrar. Ótimo. Já tem uma perguntinha aqui. Tem alguma comida boa para melhorar a libido? Vamos ver o que a Aline vai falar. Eu desconheço uma comida que realmente faça uma grande diferença se todo o restante não estiver ajustado. A Aline entrou. Muito bem. Janete, hoje é sobre libido. Não dá para analisar exame por Instagram, muito menos isoladamente assim na live. Vamos ver. Aguenta aí, pessoal. Vamos ver se a Aline consegue entrar. Oi, querida! Olá. Tudo bem, Rê? Tudo e você? Tudo jóia. A gente está até ornando de azul. Ó. Estamos com um minutinho. Que bom te receber. Muito lindo. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Muito bom. Eu também. Obrigada, viu? Por nos presentear mesmo com seus saberes. Se apresenta, por favor, para o pessoal que não te conhece. Em primeiro lugar, eu sou pacientinha da Renata, porque ela é linda, ótima e ajuda a gente a ficar saudável, que é muito importante para a sexualidade, né? Total. Então, eu sou ginecologista, sou obstetra também, sexóloga, sou psicodramatista, acabei fazendo uma formação complementar para me deixar mais afiada para terapia sexual e atualmente eu coordeno uma pós-graduação com uma colega querida, Carolina Ambrosini, a gente coordena
uma pós de formação de terapeutas sexuais na Cetros. Que demais. Que incrível. Super importante, né? Muito. Falta terapeuta sexual no mercado. Então, a ideia é crescer profissionais com qualidade, que possam estar habilitados para o atendimento integrado, né? Que maravilha. Multidisciplinar. Que legal. Eu e a Aline nos conhecemos porque a gente tem várias pacientes em comum. Foi, inclusive, uma indicação de uma paciente. E a gente se conheceu no ano passado e foi super legal. Desde então, a gente tem trocado muita figurinha. E sempre que a gente consegue, a gente faz alguma coisinha legal. Aline, muito bom. Gostaria de fazer alguma introdução em relação à libido antes da gente começar nas perguntas? Como que você gosta de fazer? Tá. Vamos lá, por que é importante a gente falar de libido? Porque ela faz parte da nossa sexualidade, independente dessa libido estar direcionada para o ato sexual em si ou para a energia de vida. Porque sexualidade é energia de vida. Eu preciso dessa energia para esse tesão para fazer tudo, para trabalhar, para me relacionar com o outro, seja na intimidade, seja no trabalho, seja com os filhos. Então, libido é algo muito maior quando a gente vai falar em termos gerais. Mas a libido que todo mundo quer saber aqui é a libido, a vontade de ter relação sexual, né? Então, ele é um motor que me move para um desejo de ter um engajamento consigo mesmo, não é só com o outro, e com o outro também. A grande queixa que a gente escuta no consultório é o descompasso dos casais, ou às vezes as pessoas ficarem com a libido reduzida, porque está todo mundo tão embebido de tanta atividade no dia a dia, que às vezes falam, mas eu não tenho energia para me masturbar, não tenho vontade de procurar alguém, mesmo que seja alguém que não tem uma parceria fixa. Então eu acho que ainda com o boom de rede social, de informação, acho que as pessoas às vezes se sentem inadequadas, né? Fora do padrão de normalidade. Então, essas são queixas bem frequentes no consultório em relação à libido. A libido que vai fazer com que a gente tenha esse movimento para ter um engajamento consigo ou com o outro, e sem ela eu não consigo ficar excitada. Então, eu preciso de um estímulo, e a mulher funciona um pouco diferente do homem nos trabalhos, né? Principalmente os mais atuais dos últimos 20 anos, mas basicamente eu preciso continuar com o estímulo adequado, sem interrupção, para que eu consiga, através desse estímulo, ficar lubrificada, conseguir ter uma relação satisfatória, sem dor, sem sofrimento, atingir a satisfação que pode ser acompanhada ou não do orgasmo para a mulher, no homem geralmente acompanhado do orgasmo e da ejaculação, e a mulher ela tem uma vantagem em relação ao homem, que se hiperestimulada ela pode ser multiorgástica, mas o homem não, ele tem um período de descanso para ele conseguir ter um novo engajamento. Que legal. E tá uma introduçãozinha. Amei! E foi super interessante você falar isso mesmo da libido. Teve um vídeo que eu fiz ano passado. E foi muito interessante que antes de eu fazer o vídeo, eu estudei e eu vi isso mesmo. Que a libido, ela tá relacionada a essa vontade de fazer, de ação. Então, todo mundo que tá com uma libido baixa, é interessante fazer também essa reflexão, né? A minha dificuldade sexual, ou eu tô apática em todo o restante da minha vida, né? É verdade. E hoje em dia as pessoas estão muito sobrecarregadas de atividade. Eu notei que com a pandemia as pessoas estão trabalhando mais no online. Não tem mais horário de entrada e de saída no trabalho, né? Se estendem as reuniões, horas a fio. As pessoas estão até privadas dentro de casa, mais privadas do convívio com a família, do convívio social. Sim. E essa elevação de estresse tem roubado energia, né? Sim. Roubado energia das pessoas para a própria atividade sexual. E você tem percebido isso? Mais queixas de redução de libido? Olha, de tudo, mas as queixas de redução de libido são enormes. Eu acho até que devem sair trabalhos considerando a mudança nas estatísticas da questão da libido. Estatisticamente, os homens têm menos queixa, né, de perda de libido do que as mulheres, mas acho que pós-pandemia vamos ter um boom, porque elevou o número de pacientes que começaram a procurar nós, especialistas, com essas queixas do sexo masculino.
Exatamente porque é muita performance, né? As pessoas estão performáticas, é muito convívio dentro de casa o dia inteiro, né? Com estresse, com briga, e isso acaba levando a um rompimento do vínculo, né? Dentro de casa, uma Sim. parceria. É, Então, acho que vai ter uma elevação. Os homens tinham 5 a 10% de queixa de baixa libido. Eu acho que isso vai explodir. Vai explodir com a pandemia. As mulheres é a queixa mais frequente. Mas deixa eu aproveitar para dar um conceito que é importante, porque muita mulher nos procura falando assim, não consigo mais ter aquele desejo espontâneo, pensar na parceria e ter vontade. A mulher não tem. Ela só tem esse desejo espontâneo nos primeiros meses de relacionamento. De 3 a 12 meses. A mulher ela vai ter um desejo que é responsivo a estímulos. E aí a gente pode ir descrevendo aqui durante a live que estímulos, que listinha que eu preciso ter para ter esse desejo que responde. cadê meu caderninho? Eu já falei, quando a gente comecei a live, eu falei, gente, vocês pegam o caderninho para anotar tudo, que isso vai ser muito importante. É muito legal falar isso, né? E contextualizando com a pandemia. E, inclusive, tem uma pergunta dessa, de como fazer quando tem essa desconexão do casal. Ou seja, um quer muito e o outro não quer. Então, primeira coisa que eu converso em casais, quando eu faço terapia sexual ou terapia de casal no consultório, é o descompasso na comunicação, na verdade, e o quanto essa comunicação ficou cheia de ruídos. E as pessoas precisam entender que a construção da sexualidade, que começa lá no bebê, não é na adolescência nem na fase adulta, começa lá no bebê, ela é diferente para cada um, inclusive para filhos de mesmo casal, é diferente, né? Então, aprender a formar vínculo é importante para me relacionar sexualmente. O nível de educação sexual que eu recebo desde a minha infância, se ela é nula, ninguém fala de sexo, ninguém fala sobre masturbação, ou se ela é rígida, como tira a mão daí que é feio, não se fala em sexo aqui, sexo só depois do casamento, é sujo, né? Dependendo de como é construída a tua sexualidade, cada um vai ter um compasso. Porque vão ter os bloqueios do que meu cérebro aprendeu a ler no mundo do que é adequado, do que é inadequado, né? E o diálogo, eu acho que acaba aproximando muito o casal e amenizando os atritos na relação. As pessoas estão perdendo a capacidade de se conectar, até porque não estão conectadas consigo mesmas. Está todo mundo conectado só com o mundo externo, ninguém está conectado com o mundo interno. Então, é muito importante, em primeiro lugar, entender o outro. A gente usa muito exercício de dessensibilização e de conexão do casal, que o mais famoso é o foco sensorial, onde ele é feito individualmente para despertar em mim as minhas sensações e degenitalizar o sexo, até porque o brasileiro, principalmente, genitaliza muito sexo. O sexo para as pessoas é só pênis na vagina. Eu até tenho raiva do nome preliminar, porque preliminar pra gente já é sexo, já é conexão. E muitas vezes a preliminar é muito mais gostoso para a mulher do que a penetração em si. Então, essa conversa, essa psicoeducação de entender que tudo isso é sexo, que o sexo não precisa terminar sempre numa penetração, ou ele pode terminar numa penetração para o outro usando um brinquedo, às vezes quando a mulher sente dor, ou está com uma dificuldade de lubrificação, ou está muito cansada, só quero fazer um carinho hoje, eu uso um brinquedo para te satisfazer e você me satisfaz na intimidade, no abraço. Então, é uma falta de diálogo e às vezes de conhecimento para entender o que o outro precisa e o que eu preciso, né? Muitas vezes no relacionamento, principalmente em mulher, ela vai fazendo checklist. Não transei essa semana 2 vezes. Ele vai reclamar. Então eu preciso, para ter um ganho secundário, que é a minha paz de espírito, eu dou uma transadinha ali para ele ficar quieto, não me encher a paciência. Isso vai criando memória no cérebro dessa mulher que sexo é chato, né? Sexo é cobrança. Então, conversar é super importante e esse entender o espaço do outro. As pessoas não estão sabendo respeitar os espaços. Isso também a gente aprende de criança, a delimitar meu território,
a começar a entender quais são os meus desejos, as minhas fantasias, o que é importante para mim, mas também observar o outro, o que é importante para o outro. Será que eu ceder à vontade do outro me agride ou não? Vai me fazer feliz porque eu estou satisfazendo o outro? Todas essas reflexões a gente faz quando a gente está fazendo esse atendimento da terapia de casal, essa terapia sexual. Porque parece que as pessoas estão perdendo essa capacidade de diálogo. Sim. Né? Então, é muita conversa, entendimento, e a gente corrige a comunicação. Mas é muito interessante isso. E às vezes o pegar no tranco, às vezes a pessoa tá tão sem vontade que não quer nem ser estimulada, não existe isso, que às vezes não quer nem começar, assim, para elas ficar sem sexo tá tudo bom. Como é que... É comum a gente ouvir isso da mulher, né? Ai, não, eu poderia viver sem. Ai, já entrei na menopausa, não preciso mais, pelo amor de Deus. Não! Não, é super importante, porque sexo não é só para procriação, não tem sentido uma mulher falar, menopausei e não sirvo mais para isso. Ele serve para estreitar relacionamento, intimidade, cumplicidade, serve para prazer, né? Serve até às vezes para um ganho secundário também. Né? Ou às vezes pode servir também para isso. Mas o que eu vejo muito e que eu faço no consultório com os pacientes, não só do atendimento de sexualidade, e você que trabalha com estilo de vida, você também faz muito isso, até porque eu sou só paciente, eu sei, parar, as pessoas não param mais no dia a dia para entender se eu estou de acordo com os meus propósitos, não param para ouvir a voz interna, as pessoas estão se atropelando. Eu preciso pagar conta, então eu trabalho, aí eu fico cansado, aí eu como qualquer coisa, que é o mais rápido, o mais fácil, e não tem prazer nos detalhes. E com a pandemia que aproximou todo mundo, quem já estava em atrito deteriorou rapidamente. Sim. Né? Os casais que estavam com alguma vontade de se entender um pouquinho melhor, começaram a prestar atenção nessas sutilezas, né, da rotina. Para quem gosta, tomar um vinho, sentar juntos, ouvir uma música, fechar os olhos, deitar, né, no ombro. E relacionamentos longos, por que a gente para de fazer isso? Né? De olhar olho no olho e falar, ai, que bom que eu acordei e você está aqui do meu lado. Isso já dá uma vontade de fazer um carinho, já cria um clima. Isso já funciona como um estímulo, até para um contato sexual. Sim. A partir de outras atividades, não necessariamente sexuais, né? Você vai criando essa conexão que pode favorecer a relação sexual, né? Então, mesmo com outra... Sim. Muito interessante essa pergunta da Lá, né? Como trabalhar essa culpa que sentimos de não estarmos correspondendo à vontade do homem? Entendi sobre o diálogo, mas o que eu posso fazer internamente? Internamente precisa trabalhar, e geralmente quando a gente trabalha com essa questão, essa disfunção, né, do baixo desejo sexual, né, do desejo sexual hipoativo, ele é o mais complexo de trabalhar, porque ele é rodeado por muitas questões internas, muitas questões psíquicas. Então, em primeiro lugar, por que eu tenho que satisfazer a vontade do outro se aquilo não é bom para mim? Em primeiro lugar, aonde que eu fui construída para chegar num casamento, num relacionamento e ter sempre que estar satisfazendo o outro? Será que esse outro também me vê? Também me enxerga? Para que o meu cérebro leia aquele entrosamento de corpos como algo que me traz também alguma vantagem? Ou eu só estou cumprindo um checklist? Em primeiro lugar, a gente precisa responder essas perguntas. A mulher sabe pouco do seu prazer. A mulher, para ela ter estímulo sexual e o cérebro ir lendo que contato sexual é gostoso, eu preciso ter prazer. Eu não posso sentir dor. E não pode ser algo que eu falar, ai, que saco, podia estar fazendo a feira agora. Podia estar assistindo novela, né, ao invés de estar aqui. Tem que ser um momento que seu cérebro leia como prazer para você também, além da conexão com o outro. Sim. Não pode ser no checklist. Né? E para isso, eu preciso de um estímulo adequado, de uma intensidade adequada, né? E por um tempo adequado,
no clitóris e em outras terminações nervosas do meu corpo. Como é que eu falo para o outro me estimular se eu não sei? As mulheres, principalmente as brasileiras, não sabem. A gente é ensinado que é feio masturbação. O menino está liberado para fazer isso. A gente escuta, a minha geração escutava direto. Tira a mão daí que é feio, é sujo. Não, mas total. Então, isso tem muito a ver com a nossa educação sexual, a nossa educação em casa. A mulher tem que ser mais pudica. A mulher não pode. Senta com a perna fechada, você tá de saia. Então, tudo que abre, que mostra a minha sexualidade, é feio. Isso não quer dizer que você vai abrir a perna em qualquer lugar. Mas isso te coloca uma mensagem subliminar que não pode, é feio, é errado. Então, essa auto... Não fala para um homem fechar a perna, mas a mulher tem que fechar a perna. Não, na minha geração, os meninos, os pais chamavam, vem mostrar o documento aqui na sala para o amigo do papai. Ninguém fala isso para a menina. Ah, mostra aí o seu documento para o amigo do papai. Não existe isso. Meu Deus, sim. A minha geração dos 50 anos para frente, tinha-se isso, né? Era normal. Você para na estrada, o menino pode fazer xixi. A menina não pode parar na estrada para fazer xixi. Sim. Então a gente aprende a não olhar para a própria sexualidade, a gente só passa a mão ali para limpar. Né? Então o meu cérebro ele vai criando bloqueios aonde a sexualidade para a mulher ela passa geralmente a ser descoberta a partir do outro, não a partir de mim mesma. As gerações mais jovens estão melhorando isso, mas tem um viés que é do feminismo e da masculinidade tóxica, que também está indo para um extremo que eu acho que aí vai fechar, eu acho que uma hora vai entrar num equilíbrio. Né? Esse empoderamento feminino está dificultando o homem de ser homem também, nas relações. Ou até nos casais homossexuais, porque na hora da relação eu preciso ter um equilíbrio entre a minha energia feminina e masculina. Uma hora eu tenho que ser mais receptiva, outra hora eu tenho que ser mais intrusiva. E com essa coisa do empoderamento, parece que eu só tenho que estar sempre, o tempo inteiro, com o pau na mesa. Com a força, né, do fazer e não do receber. E aí você acha que os homens que acabam se sentindo um pouco retraídos ou as mulheres que estão impondo... Eu acho que tem uma mistura das duas coisas. As queixas são vindas, como eu atendo homens e mulheres, é muito interessante ouvir as gerações abaixo dos 30 anos, onde os homens têm grande dificuldade de serem homens. Porque às vezes ele é homem numa atitude simples do tipo, como eu já ouvi da geração dos 20 anos. Um homem foi abrir a porta para uma mulher, ela, por que você está abrindo a porta? Eu tenho o braço. Né? Ele só está tentando ser gentil. Né? Então, esse extremo oposto, onde a mulher conseguiu galgar espaço social, político, econômico, ela também está deixando um pouco de ser mulher, de aprender a ser um pouco mais receptiva também. E aí ela reclama que ela não recebe. Mas o homem está perdendo a potência diante dessa mulher também. É interessante isso, porque a gente faria essa gentileza para uma outra pessoa, né? De abrir a porta, possivelmente. Então, por que não também permitir que isso aconteça? E é aprender a receber, né? Eu gosto muito de terapias integrativas. E aí eu vejo muito esses temas, a gente aprender a receber carinho, receber dinheiro, receber oportunidades, o quanto que tá bloqueando que tudo isso chegue a você. Então, eu acho que a gente buscando mesmo essa forma de equilíbrio mesmo. Muito difícil. Vou trazer aqui algumas perguntas. Perguntinha aqui. Fê no grego ajuda? Como consumir chá e sementes? Então, toda a parte de fitoterapia, alimentação, não tem nada que comprove. O povo fala de maca peruana, de tríbulos, não tem nenhum estudo randomizado, tão bonitinho que fala que melhora mesmo. Na verdade, é um conjunto de coisas para melhorar. Então, em termos de alimentação, se eu tiver uma alimentação que me desinflama, né? Alimentação sem carne, alimentação sem leite, alimentação sem refinado, eu tenho mais vitalidade, eu estou com o corpo menos inflamado. Né?
Se eu tenho um sono adequado, eu tenho um corpo mais revitalizado, né, restabelecido pelo sono. Se eu tenho uma atividade redutora de estresse, porque a ansiedade, que é a doença do século, ela rouba energia pra caramba. Exatamente. Exatamente. Né? E além disso, atividade física regular. Então não adianta a gente focar, por exemplo, em remédio. Uma pergunta que eu escuto, minha testosterona está baixa. Eu posso te entupir de testosterona se a sua autoestima estiver ruim. Se o seu relacionamento estiver ruim, se você está sobrecarregada com atividades que te roubam, por exemplo, estou vivenciando um luto, estou com um problema familiar com o filho, ou eu estou pós um câncer, me restabelecendo. Não adianta eu entupir você de hormônio que não vai adiantar. Ele é um dos fatores, mas honestamente é um dos menores. Exatamente. Não fosse por verdade, uma mulher pós-menopausa sem terapia hormonal nunca teria libido. Geralmente essas mulheres você dá um poder de informação, às vezes muda a parceria ou muda o script sexual, fica serelepe, fica feliz. Tudo funciona bem. Então é um conjunto de coisas. Esse conjunto são autoestima sexual, que é eu olhar no espelho e tá me vendo bem. Então, alimentação é essencial. Uhum. Então, você vai tomar maca, vai tomar tribulus que dá energia, guaraná em pó, qualquer chá ou semente, não tem nenhum estudo embasado falando que melhora. Tem algumas drogas sendo estudadas, como, por exemplo, uma droga que era usada num estudo para pigmentação, que é a bremelanotida, que é uma droga que ainda não tem no Brasil. Tem estudos que mostram que eleva a libido, mas sozinha também não faz nada. Né? Testosterona isolada, como a gente falou. Alguns antidepressivos que têm o efeito dual para tentar cortar o efeito dos antidepressivos mais clássicos, que são os bloqueadores de recepção de um neurotransmissor que é a serotonina. Né? Então também pode melhorar, como a bupropiona. Tem estudo com cannabis, o canabidiol, mas que está sendo usado para melhorar a dor e a questão do orgasmo. Já por consequência, se eu tenho orgasmo, vai melhorar minha libido, mas não como causa primária, né? Então tem algumas drogas e algumas coisas em estudo, mas nada que é certeiro, toma isso que você vai ficar ótima. Tem que mexer em todo um contexto. Não tem milagre mesmo. Aí a gente já sai um monte de perguntas, porque até estava falando no comecinho, até você entrar, tem uma pergunta que é alguma coisa assim, tem como ter uma rotina estressante, não sei o quê, como fazer para ter uma rotina super estressante, não sei o quê, ainda assim ter libido? Não tem milagre, gente. Assim como a libido é relacionada com toda essa vitalidade, se você tem uma alimentação realmente super inflamatória, se você tá em pico de estresse, enfim, se todo o seu organismo ele tá recebendo essa agressão, você não tá tendo essa vitalidade para agir, para fazer acontecer, para se cuidar, né? Porque você comer bem, tudo são cuidados. Se você não tá querendo olhar para você, se você não tá se cuidando, se você quiçá se tocar, a se conhecer, tá tudo relacionado. Então, não tem milagre, não tem jeito. E todo mundo gasta um tempo do dia pensando em planejamentos, né? Eu preciso fazer um mercado, que minha geladeira tá vazia, eu preciso comprar o meu shampoo, eu preciso marcar meu dentista. Tudo tem planejamento. Ninguém planeja a sua vida sexual. Por exemplo, uma mulher não pensa em nutrir o cérebro com novidades. E é importante, o meu cérebro vai querer entrar numa atividade, quanto mais ele me inspirar, excitação. A novidade eu quero mais. Liberar dopamina, né? Liberar ocitocina. Então, quanto tempo que as mulheres gastam para olhar lá, deixa eu ver o que tem de brinquedo erótico, deixa eu ver se tem algum podcast de um conto erótico. Porque o sexo fica muito voltado só para o olho e para o tato. Cadê os outros sentidos? A imaginação, o cheiro, uma temperatura diferente. Tudo isso vai estimular você querer se engajar de novo numa atividade. Né? A maioria das minhas pacientes no consultório nunca entraram num sex shop. Fazer uma massagem diferente. Né?
tem grupos de massagistas tântricos, fazer uma fisioterapia de reabilitação do assoalho pélvico, que também estimula o autoconhecimento, minha autoestima. Eu começo a ficar com mais sensibilidade na região vaginal, né? Então é importante, a mulher brasileira fantasia tão pouquinho. Nossa, adorei essas dicas. E são coisas que o pessoal já pode, acabando a live, já fazer, né? Já dá ali um gol. Isso. Adorei. E sobre as massagens tântricas, que com certeza é uma curiosidade do pessoal aqui, realmente ajuda, realmente é algo que vai ajudando você a se conhecer, é algo que você recomenda? A gente acaba recomendando, óbvio que para cada cliente, que você tem que olhar nesse cliente a cultura, as questões religiosas, os bloqueios. Eu não posso dar um manual de masturbação para uma pessoa que tem bloqueio com o próprio corpo. Você tem que ir devagar, senão o cérebro dela faz a leitura daquilo como a ser agredida, invadida. Então, por isso que o terapeuta sexual tem que entender um mínimo de psiquismo para não invadir o outro, né? Mas acaba ajudando muito. A maioria das pacientes falam, Aline, eu tive lembranças afetivas fantásticas no toque, porque a massagem tântrica, ela estimula outros pontos, não foca mama e genitais só. Eu já tive paciente que teve lembranças da infância na massagem tântrica. E geralmente no Brasil, ela é dividida pelos terapeutas em dois tipos, uma que não toca os genitais e a outra que chega a tocar os genitais. E aí os relatos, né? E é muito interessante, você descobre orgasmos que você não sabia que você tinha. Interessante. É muito interessante. Te empodera de verdade nessa questão do autoconhecimento, da autoestima, né? Sim, não. É muito interessante. E a mulher precisa parar de pegar o prazer dela, ela fala assim, olha, coitado dos homens e das parcerias. Ela faz assim, olha, eu não sei como é que funciona o meu orgasmo, o meu prazer, tá? Ela pega e faz assim pro marido. Resolve aí o problema que eu não sei como é que faz. É muita responsabilidade, né? A gente se empodera tanto, né? Em tantos sentidos, vamos nos empoderar do nosso próprio prazer, do nosso corpo, do autoconhecimento. Tem tanta coisa aqui pra gente poder usufruir hoje em dia, né? E aí a gente pode até fazer um linkzinho com menstruação, né? Como quantas mulheres nunca colocaram o dedo, então não querem usar um copo coletor, por exemplo, porque, ai, que estranho, mas você põe lá dentro, você mesma. Tem muito disso. Sim, você já se tocou, você já se viu. Então eu acho que até, não necessariamente com a libido, mas com o autoconhecimento. E esse autoconhecimento ser, além dessa parte mental, né, espiritual, ser realmente de toque, de ver como é que funciona lá dentro. Eu já tive várias pacientes que perderam o AB na vagina, tinham assim a fantasia que o absorvente interno entrou para dentro da barriga. Total falta de autoconhecimento, né? Isso. E as fisioterapeutas que trabalham nessa especialidade, né, de saúde pélvica, do assoalho pélvico, é um trabalho incrível, incrível. A gente em sexualidade não trabalha sem elas. Que ótimo. Eu vou compartilhar depois nos stories algumas indicações que eu acho que vai ser bem legal para o pessoal tirar print, guardar. E é interessante também, né? Para a gente compartilhar algumas opções para o pessoal. Nossa, tá riquíssimo, gente. Tô amando. Acho que alguém perguntou de pílula aí, Renata. Tem mesmo, até pergunta. Olha só, depois do anticoncepcional, perdi total a libido, mesmo com estímulo e óleo de coco, nada dá jeito. Anticoncepcional, meu povo. O anticoncepcional, olha que engraçado, ele eleva uma proteína carregadora, né, de hormônio sexual, né, que é o SHBG, ele eleva esse HBG, nunca mais ele volta ao nível basal, ele cai, mas ele não volta mais ao nível prévio ao uso da pílula. E ele acaba roubando hormônios que poderiam estar se ligando no receptor. Então, teoricamente, o anticoncepcional, ele pode reduzir, sim, o desejo, pode diminuir a minha sensibilidade, a minha lubrificação, mas sabe o que é interessante? Eu tenho um paciente que depois que você institui um método hormonal, o fato dela se sentir protegida, ela melhora a libido, melhora tudo.
Então, também é algo a ser discutido individualmente. Do ponto de vista teórico, ele atrapalha. Como eu tenho pacientes que às vezes eu coloco o DIU de cobre, né, ou DIU de cobre com prata, que vai aumentar fluxo, é difícil ele não aumentar fluxo. Mulheres que não tiveram útero trabalhado por um feto, geralmente o aumento de fluxo e cólica pode acontecer numa frequência mais alta do que numa mulher no pós-parto. E essas mulheres, às vezes, têm tão pouca energia, ficam anêmicas e cai a libido e cai a energia para o dia a dia e a energia sexual por conta do DIU. Eu já tive que tirar o DIU e instituir uma pílula para melhorar a função sexual. Então, não é assim uma regra fixa. Você tem que olhar caso a caso. Então, do ponto de vista teórico, sim, pílula piora. Mas, às vezes, não. Ela melhora a minha anemia, diminui meu fluxo, eu me sinto mais protegida, não tenho cólica, e às vezes melhora a função sexual. Para você ver como sexualidade realmente é algo tão amplo, né? Isso mesmo. Eu vejo muito a pílula atrapalhando completamente o metabolismo, a vitalidade, a dificuldade de ganho de massa muscular, a redução de disposição. Assim, eu vejo muita bagunça da pílula. E aí, cada vez mais eu tenho indicado o DIU de cobre com prata. E o DIU de cobre, minhas pacientes tinham aumento de fluxo, mas com cobre com prata, elas estão super felizes e adaptadas. Eu acho que esse... Nossa, eu não tenho essa experiência, a maior parte dos ginecologistas não tem, viu? Que pena. Não faz, é uma pena. Tem que aguardar um período de adaptação com o DIU de cobre. Eu tenho um paciente que depois de um ano começa a menstruar menos com o DIU de cobre. Cobre com Mas tem gente que não tem. cobre. Não, mesmo de cobre ou cobre com prata, a gente não vê muita diferença nessa redução de fluxo, né? Que era a promessa, a grande promessa de não sangrar tanto assim, me deixar anêmica, cansada. Né? Eu uso DIU de cobre desde que eu tive meu filho mais velho, que tem 18 anos, e a gente sente assim, um certo cansaço com tanto que sangra e tudo mais. Eu fiz uma troca aí para cobre e prata, não notei redução de fluxo também, como eu não vejo na grande parte das pacientes, mas depois de um ano reduz. Ah, legal. É que tem gente que não aguenta, né, esperar um ano. Mas as pessoas querem tudo para ontem. Porque dá para repor, né? Como assim, se a questão de perda pelo sangue, a gente consegue repor. Acho que é uma troca que vale a pena, né? Então, para evitar todas as questões. Mesmo tirando o anticoncepcional e engravidando, não voltou minha lubrificação e libido. Como voltar a ter? Então, aí precisa realmente fazer uma avaliação da questão hormonal, se não tem uma disfunção tireoidiana, né? Se você não ficou com a autoestima baixa após o parto, se está sentindo dor durante a relação no pós-parto, dependendo se você ainda estiver amamentando, a prolactina, que é o hormônio que produz o leite elevado, ela reduz a circulação de estrógeno, que deixa a gente mais elástica e lubrificada na região, e de testosterona, que é importante para a vitalidade, para o desejo, né, para a energia no dia a dia, ganho de massa muscular. Então, é um conjunto de coisas que tem que ser avaliado individualmente, mas fica a dica aí da avaliação das questões clínicas e da questão do retorno da autoestima. Porque pós-parto, a gente olha para aquele corpo e fala, meu Deus, cadê meu corpo? Socorro! Essa barriga mole que fica com aquela pele escura, né? Então, precisa ter um trabalho realmente. Aí, olha, eu tenho uma pessoa ótima para indicar, a doutora Renata Cortella, que trabalha com estilo de vida, e vai te falar de atividade física, de alimentação, vai dar dicas fantásticas em termos de meditação, né, de autoconsciência. Sim. Então, é um conjunto de coisas. E é um ajuste também, o ajuste no metabolismo ajuda bastante, mas assim, eu percebo cada vez mais que como o ajuste no estilo de vida mesmo é o principal, porque assim como medicação, a suplementação não vai fazer tudo sozinho. Então é muito importante estar trabalhando isso. Tem uma pergunta aqui, ele muito engraçada, assim, achei engraçado porque ela até riu, né? O que fazer para melhorar e aumentar a libido? Não dá para trocar o parceiro, não agora. Deixa eu ver, o que fazer? Ah, cadê ela? Não se fala... Ah, não. Tô colocando porque eu não sei porque tá aparecendo o nome e a carinha, eu não sei se as pessoas querem aparecer, né? Então, assim, você falou de várias coisas, inclusive tem perguntas sobre anticoncepcional, sobre testosterona, que você já falou. Algumas dicas, como você falou no começo, que só no começo do relacionamento é que tem
aquela coisa que, nossa, é automática, que depois tem estímulo. Eu tô aqui desesperadamente ansiosa por esse momento. Já dá uma dica aí pra gente. Primeira dica de relacionamento longo é não cair na rotina, o que é super difícil. Acho que todo terapeuta sexual fala do dia de celebração do relacionamento. Então, tem que fazer um ritual do casal, de relembrar os momentos bons, de como estava o relacionamento lá atrás, como é que ele está hoje. Né? Eu falo no consultório para fazer um ato simbólico. Pega aquele dia do mês que vocês se casaram ou que vocês se conheceram. Aí toda quinta-feira da semana, daquele dia do mês, vocês vão fazer algo simbólico. Eu conheci meu marido no teatro, agora não dá porque estamos na pandemia, mas então a gente vai ao teatro, vamos jantar naquele restaurante, vamos deixar as crianças, se tem filho ou pets, na casa de um vizinho, né? E vamos celebrar e ter um relacionamento sexual num lugar diferente. Então, manter isso aquecido no casal é importante. E com a evolução do casamento, é importante que o casal comece a se abrir muito mais dentro da sua cumplicidade às suas fantasias sexuais. Então, o que você tem vontade de fazer? Você tem vontade de ir comigo num sex shop, vestir uma roupa de bombeiro, de enfermeira, ou, sei lá, ir numa casa de swing, ou da gente fazer um curso de massagem tântrica, né? Precisa inovar. O cérebro, ele pede novidade para ter vontade de estar ali com aquela mesma pessoa. O ser humano, teoricamente, já não foi feito para monogamia. Isso é uma coisa instituída socialmente. A gente precisa ajudar o cérebro. Inclusive, a massagem tântrica vem daí, para a gente sentir-se estimulada por diversas pessoas diferentes, para eu ter menos vontade de me engajar sexualmente com outra pessoa. Sim. Né? Então, transar num lugar diferente. Quando a gente tem filho, a gente só transa na suíte, só no nosso quarto. Né? Privacidade, conforto, é difícil quando você tem filho. Né? Então, é importante manter esses rituais, viajar sozinho, o casal. Tem gente que tem medo de deixar filho com a avó, com a tia. Né? É super importante manter a individualidade do casal. Relacionamento longo cansa se a gente não fizer essas gracinhas, sabe? Gente, eu quero resuminho, por favor. Depois vocês coloquem. Vou deixar a live salva. Depois vocês coloquem o resuminho lá para ajudar todo mundo ali nos comentários. E é algo a se pensar, né? Acho que muita gente pode pensar até que acabou o amor por não estar mais tendo prazer e assim, não prazer, né? Mas o desejo. Então pode achar que ficou morno, virou amigo. Pode acontecer? Pode, mas na verdade pode ser isso. Essas dicas que você falou são maravilhosas e tão simples e tão possíveis de fazer. Mesmo que faça em casa alguma coisa, mas fazer alguma coisa diferente. Adorei de retomar o início do relacionamento, quando é uma coisa empolgante. Fazer alguma coisa diferente. Achei dicas espetaculares e super possíveis de fazer. A Maitê já quer ser sua paciente. Gente, ela é maravilhosa. Nós temos muitas pacientes em comum. Ai, que legal. Gente, o ser humano é o único mamífero que se relaciona sexualmente olho no olho. As outras fêmeas são montadas por trás. É verdade. Né? Então, aproveita essa conexão, não só na hora do ato sexual. Tá fazendo lá um café, dá um beijo no maridão ou na parceira, olho no olho. A gente para de falar para o outro o quanto o outro é importante ou de ter atitudes na rotina que demonstrem isso. Né? É muito importante. Alguém fez uma pergunta aqui que falou também da questão da lubrificação, acho que no pós-parto. Às vezes o uso de um pouquinho de hormônio local ou o uso das energias, o laser e a radiofrequência ajudam nessa revitalização do tecido, viu? Que ó. Então, conversa com o teu ginecologista que pode ser que ajude. Legal. Tem uma pergunta aqui, como manter a libido na terceira idade? Tem várias perguntas, como manter a libido na menopausa. Além de, todas essas dicas continuam valendo, né? Mas sabe consigo mesmo, assim. Então, na terceira idade, é uma questão muito de reeducação para as mulheres que tiveram uma educação sexual mais rígida.
Aquelas que têm ainda oportunidade, estiverem na janela de oportunidade, se possível, não tiver contraindicação, o uso da terapia hormonal. O estrogênio transdérmico tem baixo impacto nas mamas, então a gente tem usado cada vez mais, não o oral, mas o transdérmico com proteção mamária. O uso da testosterona transdérmica também, ou até dos implantes ou dos pellets hormonais tem ajudado. A radiofrequência e a laser terapia, agora está começando alguns estudos com uma outra tecnologia, que é o ultrassom microfocado, mas que é muito cara ainda a tecnologia, que melhoram, revitalizam. Parece que sua vagina volta a ficar uma vagina da pré-menopausa. Lubrifica, fica mais elástica porque produz colágeno. Além de tudo, isso melhora a tua autoestima. Fazer a fisioterapia, porque algumas dessas mulheres passam a ter perdas urinárias, às vezes na hora do orgasmo, ou dor na hora da relação. Além de começar a se aventurar nessas questões mentais, do autoconhecimento, fazer uma massagem, o cuidado com o estilo de vida, com a alimentação, com o corpo. Então é um conjunto. Todos esses cuidados. Né? E comunicação com a parceria, isso é essencial. Então, eu sempre chamo a parceria nas terapias, sempre. Estão perguntando aqui se o óleo de coco funciona como lubrificante. Sim, ele funciona, ele é um bom hidratante. Tem que tomar cuidado com o uso de preservativo, porque pode romper, né? Estourar o látex, né? Então, se você não estiver numa relação segura, né, e que você possa abrir mão do preservativo, não é uma boa ideia. É melhor os lubrificantes à base de água. Não dá para usar embaixo d'água, né? Tem uma pergunta se existem pessoas assexuais, assexuadas. Se existe alguém que simplesmente não tem desejo, ou é simplesmente, não simplesmente, né? Ou são todas essas outras questões, né? Que imagina... uma pessoa que sempre teve desde a infância achando que isso é ruim, que isso é errado, etc. Com certeza vem com um peso gigantesco. Mas existem pessoas que realmente não querem sexo? Do ponto de vista teórico, sim. Até como tem o outro extremo, que é o pansexual, que sente desejo por tudo, todos, né? Desde criança, bicho, homem, mulher, trans e tudo. Mas eu questiono um pouco o quanto que essa pessoa teve de bloqueios na construção, na intimidade. Então, esses estudos não me falam quanto que eu tenho associado de quadros de pessoas com quadros de border ou esquizoide, se são mais assexuados ou não, né? O quanto que essa pessoa teve de um histórico, um passado sexual traumático ou não, ou que teve realmente uma grande dificuldade de formar vínculo. Porque para eu me relacionar com o outro, ou até me relacionar comigo mesmo, para formar isso daqui, que é o psíquico com o corpo, que é o psicossoma, como o Winnicott falava, eu preciso do contato com o outro, eu preciso de um adulto cuidando de mim, me tocando, cuidando de mim na alimentação, na troca de fralda, na brincadeira infantil. É aí que eu vou entendendo esse mundo externo, né? Então eu questiono um pouco se não tem a ver um tanto com essa falta da formação do psicossoma. Sim. A pessoa está tão conectada do próprio corpo que ela não percebe os próprios desejos. E que é uma coisa que a gente ouve bastante no consultório. Né? Quais são os seus desejos? Quais são suas fantasias? Às vezes a pessoa não se dá conta nem dos próprios desejos no dia a dia. Sim. Como é que ela pode ter desejo sexual? Total. Né? Autoconhecimento. Adorei que você falou da conexão mesmo. Dificuldade de conectar com outras pessoas, consigo mesmo. E esse pode ser um grande desafio mesmo. Temos aqui de pílula, já falamos, de testosterona, da menopausa nós já falamos. Libido zero. Uma pergunta. É possível que, sendo a libido uma energia de ação, né? É possível que a pessoa esteja direcionando a energia, por exemplo, ela está muito focada em um projeto e por isso ela não está... Então assim, não, agora não, eu estou focada nisso, a minha ação toda está focada nisso, então eu não tenho para libido sexual. Fazer até a correlação com a criança. A criança dos 3 aos 5 anos está na fase da masturbação infantil.
6, 7 anos, ela começa a alfabetizar um monte de mensagem nesse cérebro. Eu estou aprendendo matemática, geografia, não é? A idade da escola para a masturbação. Toda a minha libido está voltada para a cognição. Na fase adulta também não é diferente. E isso faz parte daquele desejo responsivo, o quanto que eu direciono de energia para outras coisas, como eu comentei anteriormente, para um luto, para uma dificuldade com um filho, ou até para o trabalho, ou para um projeto de vida. Não deixa de ser uma energia de criação. Libido é energia de criação, de movimento de vida, né? Total. Então, se ele está voltado para um projeto, para um trabalho novo, para o meu doutorado, você vai ter uma energia sexual menor, é normal. A gente tem um tanque de gasolina que você vai gastando ao longo do dia. Uhum. Então, é importante a gente entender isso até para falar, tá tudo certo que minha libido está baixinha nesse momento do doutorado, por exemplo. Eu sou normal. Sim. Daqui a pouco eu volto. E é importante, é uma coisa assim de foco, né? Então, se tem outras pessoas que estão cobrando nesse sentido, é parar de querer atender as expectativas do outro, olhar para si e falar, calma, mas eu tô contente de estar focando nisso nesse momento. Já já eu volto, né? Mas eu acho que isso é uma questão que ajuda muito a gente, quando a gente começa a não querer atender as expectativas das outras pessoas, seja parceiro, seja família, né? Aí família não vai ser nessa questão sexual, mas em qualquer questão, né? A necessidade de validação é algo que traz muita ansiedade, traz muita insegurança e, na verdade, você acaba não olhando o que é importante para você e sempre para o que é importante para os outros. E aí entra para o parceiro também, né? Muito interessante, muito profundo. Muito. Tem alguma questão que seria interessante para casais? Então, mulher com mulher, homem com homem, nessa questão de auxiliar aí se tiver com algum problema de libido, ou vale a mesma coisa, né? Desses momentos especiais, de brinquedos? Sim, material erótico, né? Para estimular a fantasia mesmo. Isso é um ingrediente importantíssimo. E variar o jeitão do sexo. Uma coisa que a gente em consultório de ginecologia ouve e é muito interessante. Arrumei um amante e minha libido despertou. É porque seu cérebro está engajado numa atividade diferente. É igual eu estar jogando tênis 10 anos, aí eu resolvo fazer balé. Aí eu fico louca para ir para aula de balé. É a mesma coisa. Eu amei. Então, é importante essa ampliação do script, né? Entender esses certos e errados que às vezes a educação, né, impõe para a gente, que o toque é proibido, que é feio, que é sujo. Sim. Uma coisa que atrapalha bastante, às vezes, são os dogmas religiosos. Eu não estou falando das divindades, porque a gente não questiona a crença de ninguém. Mas existem dogmas que vêm lá de séculos e séculos atrás para moldar. Opa, alguém me chamou aqui no WhatsApp. Que vem para moldar comportamento humano. Isso acaba trazendo muito bloqueio. Às vezes vem até no genograma, né, no jeitão de entender a sexualidade da própria família, vem no transgeracional. Isso a gente também tem que trabalhar, às vezes, na terapia sexual. E acontece bastante do casal fazer uma terapia com você, mas em paralelo eles também fazerem um acompanhamento com psicoterapia para cada um ir se resolvendo e aí no seu consultório resolvendo a questão do casal. É comum? Você sabe que eu fui estudar psicologia porque não dá para você falar de sexualidade sem entender de psiquismo. Não dá. E muitas vezes a terapia sexual em si ela é curta, ela dura pouco tempo. E muitas vezes um do casal, uma das pessoas do casal, acaba querendo entrar numa terapia processual. Porque às vezes uma questão de invasão demais na infância, uma dificuldade de construir essa intimidade ou vínculo, ele quer trabalhar para estreitar laço no relacionamento. Né? Ou questões de intimidade mesmo, dolorosas do passado. O cérebro ele não cria nada novo, ele vai lá, ele está programado na primeira infância. Ele vai lendo a vida com o passar dos anos, usando os arquivos que ele recebeu de programação lá no comecinho da vida. Então, às vezes, a gente precisa mudar esse mindset para você poder viver
hoje com menos dor, de uma maneira mais funcional, mais prazerosa. É muito comum as pessoas irem para terapias individuais depois. Tá, bem interessante. É, porque tem algumas questões que a pessoa precisa ir trabalhando nela, né? Todo mundo tem, eu falo, eu brinco, todo mundo tem seus BO, gente. Não é, Ixi, né? Todo mundo tem seus BO a ser trabalhado. Você vê a pessoa, você acha. Não, gente, olha pra si, porque todo mundo tem seus BO. Olha mais pro seu, sim. do seu BO, para que você vá realmente melhorando tudo isso. É, a psicoterapia é maravilhosa, existem várias outras terapias que auxiliam muito também, e é importante. Tem uma pergunta que teve anemia por mais de 30 anos, se ainda assim afeta a libido. E aí eu queria fazer uma observação, porque geralmente as pessoas falam assim, ai, meus exames estão ótimos, meu hemograma tá ótimo. Gente, hemograma só vê hemoglobina e as séries ali, isso não quer dizer nada. Né? As pessoas falam, nossa, eu fiz um exame, tá ótimo, mas isso é só um hemograma. O hemograma só vê a hemoglobina e as Só características. um pedacinho. É, muito pouco. Então, assim, pode ser que você não tenha mais anemia, mas você tem uma super deficiência de ferro, né? Que então a gente avalia na ferritina. Então, pode ser que você tenha uma deficiência de vitamina D, que altera muito a parte emocional, né? O bem-estar. Deprime, né? Deprime. Então, B12 e B9, né, que é o ácido fólico, que estão super relacionados com a parte cognitiva. Então, assim, é super importante você ver se está ajustado. Além, agora, claro, né, 30 anos de anemia, com certeza dá uma queda de energia geral, né? Pra tudo. Para tudo. Então, é claro que a libido vai ser afetada também. Se pegar algumas partes assim dessa live, eu quero o resuminho de vocês depois que eu não estiver salva. Achei super legal da conexão, do receber, assim, de você perceber se você tá aberta a receber carinho, receber atenção, receber das pessoas. Adorei que você falou também de, enfim, se permitir desse autoconhecimento, de como é importante se abrir para isso, para esse toque. Essa do dia do casal achei espetacular. Espetacular, é algo que é super possível de fazer, né? E não precisa esperar degringolar para fazer, é algo que já dá para ir fazendo. E a novidade para o cérebro eu achei sensacional. Que pode ser medo, que pode ser como uma coisa nova, e essa correlação que você fez com a amante, porque é algo novidade, mas que pode ser uma novidade, inclusive com o próprio parceiro, com a própria parceira. Sim. Tudo que é feito com acordo não fere ninguém, só diz respeito ao casal, né? Maravilhoso. São os acordos. Maravilhoso. Aline, não tenho nem como agradecer. Gostaria de fazer alguma Eu que te agradeço, querida. consideração final. Nossa, que aula maravilhosa. Que aula maravilhosa. Obrigada. É um mundo vasto, né? Maravilhoso. Eu adoro falar de sexualidade. É a minha última paixão dentro da medicina, a mais nova de todas e que não paro de estudar. Adoro. Precisa mesmo disso. A gente precisa disso. Em uma hora você trouxe muito conteúdo muito valioso pra gente e que com certeza vai ajudar na vida de cada um que tá acompanhando e na vida do casal também, para se observar, para criar situações novas, divertidas, também um respeitar o outro, né? De não atender a expectativa, enfim. Muitas reflexões nesse nosso encontro. Super obrigada. E eu que te agradeço. Boa noite para todos aí. Espero que tenha colaborado aí para vocês. Muito. Faremos novos encontros. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Espalhem essas sementinhas, hein? Isso aí. Beijo. Beijo.